A maioria dos investimentos tem uma meta para se bater sobre esses investimentos, o que se chama-se benchmark. Por exemplo, se você coloca o seu dinheiro para render na renda fixa em um CDB de um banco, por exemplo, ele tem um benchmark, que é a meta que o gestor precisa bater. Então, a meta da maioria dos CDBs é bater o CDI ou acompanhar a curva do CDI que está atrelada à nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Se eu tenho um fundo de ações, por exemplo, que investe em diversas ações diferentes, o gestor também tem um benchmark. Esse benchmark dele, que é definido pela própria gestora, pode ser bater o Ibovespa, por exemplo. Afinal de contas, o gestor e as corretoras e os responsáveis maiores, eles são remunerados quando eles batem esse benchmark. Isso é bom para o próprio fundo, isso também pode ser bom para você, porque afinal de contas é um fundo que visa essa gestão chamada de gestão ativa. E aqui eu faço um parêntese para a gente poder colocar dentro desse parêntese e entender o VRTA 11, que é um fundo imobiliário de papel que investe em CRIs, que ele promete entregar IPCA mais 10, de acordo com a notícia. Mas aí eu vou te ensinar aqui nesse vídeo a verificar como que esse fundo tem essa rentabilidade tão agressiva assim, por que ele está rendendo tanto. E nisso a gente vai ver aonde que ele investe, como que é a distribuição de dividendos, como que é a curva dessa rentabilidade, qual é a sua relação do preço do fundo junto com essa rentabilidade. Você, quando lê que algum fundo tem um benchmark IPCA mais 6, IPCA mais 7, ou CDI mais 2, CDI mais 3, você vai conseguir identificar aonde que ele está tendo essa rentabilidade. Você fala, então é por isso que esse fundo paga esse dividend yield todo, né? Então é assim que a gente vai poder concluir os nossos questionamentos aqui, né, pessoal? E para a gente entender isso, o primeiro ponto é, quando você compra a cota do VRTA 11, onde que você está investindo? Esse fundo investe em várias dívidas securitizadas e empacotadas nos CRIs. Então, dentro desses CRIs, o fundo é exposto a diversos segmentos diferentes para fazer uma diversificação na sua carteira. Ele investe em pequenos setores diferentes. Ele está mais exposto hoje ao setor de construção civil, 16,57%. De toda a carteira, de todos os créditos que ele tem, vem da construção civil. E assim ele vai diversificando. Você pode perceber que ele tem vários aí, setores diferentes da nossa economia. Além disso, ele também possui securitizadoras diferentes. Isso, de certa forma, ajuda a minimizar os potenciais riscos que se tem ao investir em fundos de papel, porque, afinal de contas, o devedor pode incorrer no não pagamento dessas dívidas. Caso que ele tem um pequeno devedor aqui que está inadimplente há alguns meses, tá? Vou deixar aqui de maneira básica para você ver, mas não é o foco principal aqui, tá? O foco principal é mostrar essa carteira e a rentabilidade. Então tem uma coisa interessante que a gente olha, é a taxa média por indexador. Então a gente sabe que esse fundo imobiliário, 97,5% da carteira dele é atrelada ao IPCA. Ou seja, ele sofre variação com a nossa inflação. Então, se eu tenho momentos onde a inflação está zero, zerou-se a inflação do Brasil, que é pouco provável, a gente tem um fundo com uma rentabilidade muito baixa, porque, afinal de contas, você vai ver na carteira de CRIs dele que ele cobra IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 5, por exemplo. Se o meu IPCA é zero, então eu vou ter uma rentabilidade de 5% em cima daquele devedor. Se, outros momentos, eu tenho IPCA, ou seja, a nossa inflação a 5, 6, 7, 10%, eu tenho um IPCA, que é o 10%, mais 5%, que era o que eu tinha colocado de bônus. Então, ou seja, uma rentabilidade muito maior. Então, você, primeira coisa, tem que perceber. Então, se eu tenho um investimento num fundo imobiliário que está atrelado, a grande parte, ao IPCA, a nossa inflação, ele vai ondular os rendimentos conforme a inflação. Não pode ser que seja um fundo onde os dividendos sejam ondulatórios, tá? Então, essa é uma observação muito importante que você precisa saber. Igual aqui no caso, por exemplo, onde ele compra os títulos de IPCA mais 7 e ele tem uma rentabilidade mais 8,9. Mas, ora, Gustavo, você não disse que esse fundo rende IPCA mais 10? Sim, nós vamos chegar nesse ponto. Mas antes disso, a gente precisa ver parte dessa carteira dele. Ele tem mais de 50 CRIs ali indexados dentro do fundo imobiliário. Então, a gente precisa verificar a exposição dos clientes perante a essa questão da sua carteira. Então a gente percebe que em uma carteira muito grande, de 1,4 bilhões, o maior devedor tem apenas 4%, ou seja, 60 milhões de reais está no maior devedor, que compreende 4,18% da carteira. E isso quer dizer que
se qualquer coisa ruim acontecer com esse devedor, por exemplo, aqui no caso a Habitasec, se ela não paga isso, só 4% do fundo pode ser impactado, tá? Mas isso também não é uma certeza. Então, quando você pega um fundo imobiliário de papel que tem vários devedores diferentes, isso é interessante, porque você minimiza os riscos dessa insolvência onde um inquilino pode não fazer o pagamento ali da sua dívida, tá? E uma coisa interessante agora que a gente vai começar a associar, poxa vida, então por que esse fundo tem essa rentabilidade alta? Por que ele paga esse IPCA mais 10? Ou por que esse fundo está rendendo um dividend yield muito maior? Mas não só esse, o VRTA11. Todos os outros fundos de papel que você for analisar têm essas mesmas taxas, tá? Então veja bem, olha só, eu separei aqui de todas aquelas listas dos 50, os 3 que eu vejo que tem uma taxa de aquisição muito grande. Olha só, eu tenho aqui um devedor que tem IPCA mais 10, depois eu tenho IPCA mais 12, eu tenho IPCA mais 11. Veja, quando eu tenho uma carteira onde eu cobro do meu cliente, digamos assim, uma taxa de a variação da inflação do Brasil mais 12%, eu tenho uma rentabilidade extremamente agressiva. Então eu vou somando, alguns clientes eu tenho IPCA mais 12, outros clientes eu tenho IPCA mais 8, eu consigo ter uma média daqueles primeiros que eu disse, IPCA mais 8,92. Então o gestor ele visa em clientes onde eles não têm uma carteira de crédito muito segura, por exemplo, eu vou cobrar mais caro dele para emprestar esse dinheiro, porque afinal de contas ele pode ocorrer no não pagamento. Mas empresas que são muito mais sólidas, ele pode cobrar um IPCA mais uma taxa um pouco menor. Entendeu? Espero que você tenha entendido até então. Além desses CRIs que ele tem nessa carteira, a gente percebe que ele tem também vários fundos imobiliários. Olha só, ele tem o ALZM, ele tem o Game, ele tem o VBI, ele tem o EQRTI, RBRR, assim ele vai também criando essa diversificação. 164 milhões é o que compreende essa carteira de fundos imobiliários dele. Então ele tem grande parte da sua carteira em CRIs, mas tem um pouco de fundos imobiliários. Por que ele tem esses fundos imobiliários? Todos os fundos imobiliários que ele tem são fundos de papel também, tá? Por quê? Porque ele aproveita as taxas de desconto da mesma maneira com que você compra às vezes um fundo mais barato, para poder às vezes depois esperar a valorização e enquanto você recebe o dividendo, depois que valorizou você pode vender. Aqui o fundo traz essa diversificação, tanto para ter uma renda mais constante vinda dos dividendos, quanto para aproveitar. Às vezes ele viu uma oportunidade em comprar um fundo imobiliário de papel muito mais descontado do que adquirir um CRI novo na carteira, por exemplo, né? Então ele é um fundo que pelo menos no último mês pagou 80 centavos por cota. Ele tem uma reserva também ali para utilizar para estabilização dos dividendos e para comprar outros CRIs ou outros fundos imobiliários de 66 centavos, 121 mil cotistas. Hoje ele vale R$ 89,00, mas o valor justo seria 91, ou seja, então ele ainda está negociando com certo desconto, né? Tem uma liquidez interessante e ele tem um patrimônio total de 1.437 milhões, sendo que 86% são CRIs, 11% em fundos imobiliários e 5% em caixa, tá? Se a gente mede, então, em termos de rentabilidade de cota, no último ano, ou seja, de janeiro até a presente data, a gente tem uma valorização de apenas 0,43%. Só que, se a gente olha nos últimos 5 anos, o fundo ele vem despencando quase 30%. Então, é um fundo que chegou ali a negociar a mais de R$120, por exemplo, né? Então, pela atratividade do momento, né? 2019, 2020, foi um momento muito agressivo para os fundos imobiliários, inclusive fundos imobiliários de papel. Então, todo mundo surfou essa onda e agora ele vem se corrigindo para aquilo com que ele vale. Em termos de dividendos, pessoal, se você paga lá R$ 88,60 na cota do VRTA11, ele te devolve um dividend yield de 11,07, com 3% de desconto que você está comprando nesse valor. E perceba a ondulação dos dividendos e a ondulação desse quadro abaixo do IPCA, que é a nossa taxa de inflação. Então, veja, a gente observa que nos momentos onde ele pagou R$ 1,25 de dividendos, foi ali de 2021 a 2022, era um momento onde eu tinha uma inflação muito mais alta. Lembra, a inflação mais alta me visa ter um IPCA, minha taxa da inflação, por exemplo, 12, mais 10, por exemplo, né? Então, veja como que esse fundo tem essa rentabilidade. Com a diminuição da nossa inflação, os dividendos ondularam para baixo, agora estão se estabilizando.
Então é muito importante que você saiba isso para você aprender a escolher o seu fundo imobiliário e não ficar refém de não entender o porquê que a variação do dividendo, porque esse mês foi menor, porque que o outro foi maior. Outra coisa que varia também a distribuição de dividendos é o número de dias úteis no mês. Se eu tenho um mês que eu tenho dias úteis maiores, eu vou ter um dividendo maior. Se eu tenho dias úteis menores, eu vou ter um dividendo um pouco menor também, caso a gestão peque na questão da equalização dos dividendos. E agora a gente pode se referir ao que disse a matéria, que ele entregaria um IPCA mais 10. Isso é igual ao dividend yield, pessoal. Depende do valor da cota. Então aqui ele trouxe até um quadro para a gente, onde eu vou disponibilizar agora para vocês. Olha só, se eu tenho uma cota que custa R$ 86, eu vou conseguir ter 10,88 de rentabilidade na minha carteira. 10,88 seria o IPCA mais 10. Se agora eu pago mais caro, R$ 90, por exemplo, eu vou ter um IPCA mais 9,35. Isso por quê? Porque quando eu compro o fundo com desconto no seu valor patrimonial, eu estou comprando ele desvalorizado, mas ele está com a rentabilidade ainda alta do que era com o valor do patrimônio antigo. Então seria como se eu comprasse ele com desconto maior na somatória final entre valorização da cota, distribuição de dividendos e rentabilidade, eu consigo esse IPCA mais 10, mas isso é de forma bem teórica. Então a gente viu que o VRTA11 é um fundo imobiliário de papel que está quase 100% atrelado ao IPCA, ou seja, vai variar de acordo com a nossa inflação, e ele é um fundo muito antigo, está na Bolsa desde 2010, 1 bilhão e 400 milhões em patrimônio líquido, a cota custaria R$ 91, mas os investidores estão dispostos a pagar R$ 83, R$ 84, dando um desconto aí de 3% a 5%. Tem 121 mil cotistas, uma liquidez de 1 milhão e 700 mil por dia, então uma liquidez bastante tranquila para você comprar e vender suas cotas. No último mês, pagou 80 centavos de dividendos e entrega um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,07. Então, agora você sabe que quando você vê o benchmark do fundo, que do VRTA IPCA mais 6, ou seja, ele está vencendo muito esse benchmark, ou seja, todo mundo está ganhando com isso, inclusive a gestora, né, pela taxa de performance e tudo, a gente vê que essa administração mais ativa da carteira de investimentos dele pode fazer um fundo mais agressivo. Este é um fundo imobiliário mais agressivo no termos de taxa, mas o gestor diversificou a carteira para minimizar os riscos por cobrar uma taxa tão alta dos seus devedores. Então, o fundo cria esse meio termo, tá? Eu, particularmente, não gosto de fundos imobiliários que ondulam o valor do dividendo, porque é uma questão particular minha. A minha renda pessoal do meu trabalho já é uma renda que é extremamente variável. Eu trabalho num consultório. Mês eu recebo muitos clientes, outros meses eu não recebo quase nenhum. Então, essa variação na minha renda pessoal, mas eu tenho um dividendo que também varia muito, isso aí pode me prejudicar no futuro, onde eu depender mais dos meus dividendos para poder me ajudar no complemento da minha renda. Pode ser que num mês onde eu precise desse dividendo, ele seja baixo. Por quê? Porque eu não soube escolher os fundos imobiliários. Mas agora você sabe escolher os seus fundos imobiliários e sabe que o indexador é super importante para poder classificar os seus investimentos ali de acordo com o seu perfil, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, tem vídeo todo dia, cada dia é uma novidade diferente no nosso mercado financeiro aqui. Espero que você tenha gostado, deixa o seu comentário, eu preciso saber o que você acha do VRTA e o que você acha dessa ondulação dos dividendos e da carteira dele, tá? É importante que a gente discorra sobre isso, até para eu poder fazer outros vídeos mais interessantes. Por quê? Aqui, mais uma vez, mais um dia, você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo e te vejo no próximo vídeo. Até mais!